deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retomaram os debates sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Ele é acusado de corrupção passiva. Ontem, 68 deputados falaram sobre o parecer do relator que aceitou a denúncia contra Temer. 27 deputados se posicionaram contra, 41 ficaram a favor. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Políticos e população se despedem de Celso Gílio. Ex-prefeito de Osasco e deputado estadual foi enterrado ontem. A partir de agora no Jornal da Assembleia. O corpo do deputado estadual e ex-prefeito de Osasco, Celso Gílio, foi enterrado no meio da tarde de ontem. Milhares de pessoas se despediram do político que governou a cidade por 3 vezes. Muitas autoridades foram dar o último adeus ao deputado Celso Gílio durante o velório no Teatro Glória Gílio. Eu quero aqui lembrar do Dr. Celso que ele representa como pai, como avô e principalmente como amigo. Foi uma pessoa que me deu muitos conselhos dentro da política, mas me marcou muito os conselhos que ele me deu como pai, como filho, como irmão, para nunca deixar isso de lado. Então a gente guarda aqui a memória boa do Dr. Celso. O Osasco tem luta oficial de 7 dias e a gente já está inclusive procurando uma justa homenagem aí de algum grande equipamento público para perpetuar o nome do Dr. Celso Gílio, que vai ficar para sempre no nosso coração, mas que fique marcado também num grande equipamento público. É uma grande perda. Aqui se vai uma parte da nossa história. Celso Gílio se confunde com a história de Osasco. Uma história de muito brilho aqui na cidade. E hoje não há um osasquense sequer que não reconheça nas suas gestões aqui como o melhor prefeito que Osasco já teve. E, infelizmente, nós perdemos uma referência, perdemos o meu partido, o PSDB, perde um guru, nosso grande conselheiro, e eu, pessoalmente, um grande amigo. Eu acho que quando perdemos, então, o deputado Celso Gílio, o nosso prefeito, eu acho que encerra um ciclo político de Osasco que vinha há muito tempo sendo mantido. E agora, com a morte dele, o seu legado, né, vai ficar para a cidade, e haveremos de construir uma nova fase aqui da política de Osasco. Essa trajetória política dele foi para o bem do povo, né? Eu acho que no acidente que houve com ele há 3 anos atrás, eu tive a infelicidade de estar junto com ele atrás, com o meu veículo, e de lá para cá a gente acompanhou o sofrimento dele. Então hoje, infelizmente, acabou o sofrimento, está com Cristo e com toda certeza fará um outro trabalho aí, um novo plano aí, um outro setor que nós não sabemos, não é verdade? Mais de 3 mil pessoas passaram por aqui durante o dia para se despedir do deputado Celso Gílio. Entre elas, os parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele foi muito mais do que um companheiro político, foi um irmão, um amigo, um confidente. Eu tive uma ligação muito forte com ele, aprendi muito com o Celso. O Celso era uma pessoa combativa, uma pessoa leal acima de tudo. Acho que a maior marca do Celso era a lealdade. Deixa um nome honrado, deixa uma marca de trabalho, de seriedade. Pena que bons políticos como o Celso estejam indo, né? Mas faz parte da vida. Tomara a Deus outros venham como ele veio. Falar do Celso Gílio é falar de um homem experiente. Eu que tive a honra e a difícil, dura tarefa de sucedê-lo na Comissão de Saúde, na presidência, como ele presidiu ali por 7 anos, com uma maestria fantástica, e tive a oportunidade de ter o apoio dele para os inícios daqueles trabalhos, e tive a oportunidade e a alegria de ter também da sua experiência alguns momentos bons de conselhos ali, que eu pedi a ele, e do jeito dele, aquele jeito carinhoso, fantástico, de um grande político que fez um trabalho belíssimo quanto deputado federal, quanto deputado estadual, também como prefeito aqui dessa cidade de Osasco. Está deixando uma história linda para todos nós. Certamente faz falta, né? As pessoas que puderam contribuir com alguma coisa acabam fazendo falta. Evidentemente
com todo o respeito que nós temos, com posições diferentes, partidos diferentes, mas o ser humano precisa sempre ser respeitado. Os direitos humanos têm que ser respeitados em todas as áreas. Que Deus dê muita força à família de Celso Giglio e a ele. Era um cara querido. Eu acho que quem perdeu foi o parlamento. Uma pessoa que do bem, fez o bem para a população e uma perda que nós vamos sentir com o tempo. Acho que Osasco, a cidade de Osasco perde um pai, porque tudo que ele fazia era para essa cidade, tudo era para esse local, tudo era para essa região. Acompanhei a carreira do Celso Giglio desde o início. Então, para a gente que conviveu aqui em Osasco, como prefeito, um vereador, e convive com ele há 3 mandatos na Assembleia Legislativa, para a gente é muito difícil, porque ele foi, para a gente, um mestre, um professor. Esse companheiro, batalhador, que nos ensinou muito na Assembleia Legislativa. Foi um grande professor quando nós chegamos lá, nos deu muitas orientações e vai ficar guardado no nosso coração aqui. Nós todos, principalmente os mais próximos ali da bancada do PSTB, estamos muito chateados, muito tristes de poder agora não contar mais com ele no convívio diário, semanal. Uma pessoa boa, um bom coração, um homem leal, tranquilo, sereno. Foi um grande prefeito, um grande deputado federal, deputado estadual, um grande político. Acho que perde muito Osasco, perde o estado de São Paulo, perde o Brasil, perde a Assembleia Legislativa, perde os seus familiares e todos nós, seus amigos, que o amamos muito. Eu costumo dizer que os grandes homens não morrem, ficam encantados. E na linha do Labilac, os grandes homens também não morrem. Se tornam estrelas a guiar todos nós. E o Celso Giglio, pela sua persistência, pela sua garra, pela sua luta, porque ele viveu e reviveu 2 vezes. Mas hoje ele vai para o céu, vai se encontrar com a grande escudeira da sua vida, Dona Glorinha. E seguramente lá eles vão se dar as mãos e vão voltar a ser felizes, como sempre foram. E a você, meu amigo Celso Giglio, tenha certeza de uma coisa. O corpo morre, o espírito jamais. Você nunca vai morrer. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, chegou à tarde e destacou o trabalho dos 42 anos de vida pública do deputado. O Celso Giglio eu conheço desde a época de médico aqui em Osasco, um grande médico, secretário da Saúde aqui do município, prefeito por 3 vezes, um grande líder municipalista, presidente da Associação Paulista de Municípios por quase uma década, deputado dos mais dedicados, perco um amigo querido, pessoa que conquistava pela simplicidade, né, pela simpatia, e de outro lado fará falta também na vida pública de São Paulo e de Osasco. Quero deixar aqui os nossos sentimentos aos seus familiares, seus filhos, netos, a toda a família, a população aqui de Osasco e de todo o nosso estado de São Paulo. Além dos políticos e autoridades, muitos moradores da cidade também foram se despedir de Celso Giglio. O carro com o corpo do parlamentar deixou o teatro onde foi velado às 4 horas da tarde em direção ao cemitério Bela Vista. Uma partida que vai deixar saudade para familiares e amigos. É uma perda muito grande mesmo, porque, olha, nunca vi um prefeito igual. Não vai ter um prefeito igual. Não vai ter. Reconhecimento e carinho da população de Osasco, onde o deputado Celso Giglio foi prefeito por 12 anos. A maioria das coisas tem nessa cidade, foi ele que construiu. Ele sempre foi um grande homem, um grande prefeito. Eu sinto muito perder ele, viu? Ele era meu grande amigo meu. Nós perdemos um líder, um político que todo Osasco gostava desse homem. Ele foi prefeito 3 vezes. Mas tudo que ele e a mulher dele fazia era com amor. Vim hoje para agradecer a ele, pedir a Deus que o receba no reino da glória e que ele tenha um descanso eterno e que Osasco pode dizer com toda a convicção, como eu estou dizendo agora,
em cada pedacinho desse bairro, do bairro da cidade de Osasco, que você andar, tem o dedo do Dr. Celso. Nós hoje estamos de luto, Osasco, nós emancipador, todos estamos de luto por ter perdido o melhor amigo do nosso município. Para nós foi uma pessoa muito boa, nunca ofendeu a ninguém, trabalhou honestamente. Então o que eu tenho para falar é que ele não foi prefeito, foi um pai. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, o céu fica aberto a maior parte do dia. No fim da tarde, as nuvens aumentam, mas não chove. A máxima chega aos 24 graus. Presidente Prudente e região, a quinta-feira terá sol com poucas nuvens. Temperatura em elevação. A máxima chega aos 28 graus. Sol e calor também em toda a região de Araçatuba. A máxima atinge 27 graus. O sol brilha forte na região de São José do Rio Preto. A máxima chega aos 29 graus. Ribeirão Preto, à tarde terá sol forte e tempo aberto. A máxima fica nos 28 graus. Mesmo em recesso, os trabalhos não param aqui na Assembleia. Hoje tem um ato solene aqui no Parlamento Paulista. Você vai ver os detalhes depois do intervalo. Até já. E a Assembleia Legislativa de São Paulo está em recesso nesse mês de julho, mas os trabalhos por aqui não param, não. Converso agora com a repórter Carla Francisco. Carla, boa tarde. Hoje tem um ato solene aqui na casa. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Sérgio. O ato solene em comemoração ao Dia do Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo. Na cerimônia, agentes prisionais e membros da sociedade civil também serão homenageados com um recebimento de honrarias pelos serviços prestados durante o trabalho. A anfitriã da solenidade é a deputada Clélia Gomes, do PHS. Está marcada para 7 horas da noite no auditório Franco Montoro. Sérgio. Ok, Carla, obrigado aí pelas suas informações. E a nomeação de Raquel Dodge como a nova Procuradora-Geral da República foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A partir do dia 18 de setembro, ela assume o cargo que hoje é ocupado por Rodrigo Janot. 2 projetos do deputado Afonso Lobato, do PV, receberam parecer favorável na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento no primeiro semestre do ano. Um deles institui a virada cultural católica. O outro inclui o artesanato como atividade a ser incentivada pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. Também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Wellington Moura. A proposição cria o Dia Estadual da Acromegalia, doença causada por disfunção hormonal. Que aumenta-se as mãos, aumenta-se os braços, as pernas e os próprios órgãos internos. Então, causa na saúde da pessoa, infelizmente, a diminuição de vida. Então, é isso que a gente quer agora fazer, conscientizar para que as pessoas que têm essa doença, às vezes não sabem, para elas saberem onde procurar na rede pública e como buscar o diagnóstico necessário. O deputado Enio Tato, do PT, ressaltou que aguarda a aprovação dos parlamentares da convocação do secretário estadual da Fazenda para prestar depoimento sobre denúncias de irregularidades. Um perdão de uma dívida de ICMS de 230 milhões numa obra da Petrobras, da Revap, em São José dos Campos. Então a gente precisa apurar, a Assembleia Legislativa não pode lavar as mãos, né? Fechar os olhos em cima de um valor desse. Então fiz esse requerimento, foi pedido vista, mas eu espero que na próxima reunião a gente possa apreciar e aprovar para a gente bater um papo com os diretores, com o secretário da Fazenda sobre esse assunto. Na reunião também foram aprovados processos de autoria do Tribunal de Contas. Os deputados Edmir Chedi, do Democratas, e Enio Tato, do PT, pediram mais celeridade nestes processos, o que foi acatado pelo presidente da comissão. Conversamos hoje em fazer uma subcomissão para que a gente possa dar andamento, chamar o presidente do Tribunal de Contas para trazer alguns esclarecimentos sobre isso e outras questões que a gente possa pôr em pauta aqui nessa comissão e a gente deliberar aí esses processos.
Funcionários dos Correios e sindicalistas se reuniram no mês passado numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para discutir o futuro dos Correios. Eles são contrários à proposta de privatização da empresa. Queda no tráfego postal, prejuízo acumulado de 4 bilhões de reais nos últimos 2 anos e custos com recursos humanos que representam 62% dos gastos totais da empresa. Diante dos dados, os Correios indicam que podem demitir trabalhadores, apesar do pessoal ser concursado. O quadro soma cerca de 117 mil funcionários em todo o Brasil, sendo 32 mil no estado de São Paulo. O que nós temos visto é muitas áreas terceirizadas, são muitas áreas terceirizadas, os serviços sendo feitos por terceiros, e nós entendemos que isso é prejudicial. Então nós temos um posicionamento contrário, nós achamos que a melhor saída para todos esses problemas é a contratação de mão de obra através do concurso público. No encontro, os sindicalistas apontaram as indicações de dirigentes políticos como um dos motivos pela crise nos Correios. As pessoas que conhecem de Correios, funcionários que são dos Correios, não conseguem chegar a uma presidência, não conseguem chegar a uma vice-presidência. Sempre são distribuídos entre os partidos, né? Isso há muitos anos, desde que foi criado os Correios no Brasil. Eu creio nisso e eu vejo isso até o dia de hoje. Então esse é o grande problema que temos hoje. Então acredito que os Correios têm que ser geridos por nós trabalhadores. O encontro contou com a presença do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. É uma forma de organização, de dizer não a essa política neoliberal de Estado mínimo e de destruição de uma empresa estatal que sempre foi referência no Brasil de prestação de serviços públicos de qualidade. E o governo está desmontando os Correios. Então, a audiência pública é uma forma de resistência, de combate a essa política de desmonte das nossas estatais que sempre funcionaram muito bem no Brasil, sobretudo os Correios. A deputada Alessi Brandão, do PCdoB, organizadora da audiência pública, defendeu os Correios como serviço público de qualidade. A gente quer que essa terceirização, entendeu, não aconteça, até porque os Correios é patrimônio, é uma grande empresa que sempre fez com que o nosso país se aproximasse, né? Essa coisa dos Correios é fundamental, porque afinal de contas o nosso país é enorme, todo mundo se comunica por causa dos Correios, as cartas sempre foram importantes, tudo bem que hoje tem já a internet, né? Hoje a tecnologia que está mandando, mas a gente não pode deixar que haja essa decisão, que acabe essa empresa, porque é uma empresa que é patrimônio nacional. Mais previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. Em Marília e região, o sol aparece entre poucas nuvens, hein? A máxima fica nos 26 graus. Bauru e cidades próximas, à tarde de quinta-feira, terá sol e temperatura em elevação 27 graus de máxima. A região de São Carlos também terá uma tarde aí ensolarada, hein? A máxima chega aos 26 graus. Campinas e região, a nebulosidade aumenta no fim da tarde, mas não há previsão de chuva. A máxima é de 27 graus. A terceira reportagem especial sobre equidade, você vai ver que tem muita criança tomando gosto pela matemática. Isso mesmo. Voltamos já já. Alunos de um cursinho preparatório da Zona Leste de São Paulo visitaram a Assembleia Legislativa. O passeio pode ter servido para despertar o interesse dos estudantes pela política. Letícia mora na periferia, mas a distância física de casa até a Assembleia Legislativa não é motivo para que ela fique longe da política. Letícia e seus amigos passaram uma tarde no Parlamento Paulista conhecendo o trabalho dos deputados estaduais. Estar aqui, ver como funciona, ter oportunidade de até cogitar mesmo, estar aqui um dia como deputada, ou até como presidente ali, por que não? É algo, sabe, maravilhoso, assim, é uma oportunidade única. Todos são alunos do cursinho Mafalda, no Tatuapé, zona leste da capital, que prepara estudantes da rede oficial para ingressar nas universidades públicas e particulares com bolsas de estudo. Esses estudantes, eles são oriundos da periferia da zona leste, principalmente, mas a periferia da cidade, e é renegado isso a eles, essa presença da política na vida deles. Então, estar aqui hoje, basicamente, vai impactar para que eles vejam que a política faz parte do dia a dia, faz parte do fazer deles. São aprovadas leis
para todo o estado de São Paulo. Muitas leis já foram aprovadas aqui. Durante a visita à Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL explicou aos jovens noções sobre o funcionamento da Casa de Leis. A presença, a visita dos alunos aqui é importante porque eles conhecem melhor, é uma oportunidade para conhecer melhor o funcionamento do Poder Legislativo, a função da Assembleia Legislativa, que é fiscalizar o Poder Executivo, que é legislar e representar a população. É importante que eles se apoderem do espaço. A experiência serviu para despertar nos jovens o sentido da política, uma prova de cidadania no vestibular da vida. Você quer seguir o quê? Qual a profissão? Eu pretendo me formar em medicina, mas eu tenho bastante senso crítico também para a política. Realmente é um tema que me interessa bastante. Eu paro bastante, presto muita atenção a respeito da política, o que acontece porque, de uma forma totalmente completa, ela acaba interagindo. Então isso ajuda bastante. Na terceira reportagem da série sobre equidade, você vai ver como as crianças aprendem na prática o raciocínio lógico e passam a ter um maior interesse pela matemática. Nessa escola particular, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, o método diferente de pensar o aprendizado começou no ano passado. Essa aqui, por exemplo, é uma aula de matemática e a gente vai entender na prática, então, como acontece esse aprendizado diferente. E aqui, o que vocês estão fazendo? A gente está fazendo essa atividade aqui, que você tem que fazer maneiras diferentes de torre. Depois você tem que explicar o seu raciocínio matematicamente. Difícil? Não, tá fácil. E aqui tem o desafio que você tem que fazer só que com o bloco azul. E a mesma coisa, você tem que fazer um raciocínio na maneira matematicamente. E aqui cada um tem um papel, é isso? Qual é o seu? O meu é controlador de tempo. Tem o facilitador, que ele facilita, ele lê. Quem é o facilitador? Se tem alguém do grupo que está com alguma dúvida, eu posso ajudar. Todos do grupo podem, mas assim, eu posso, eu me certifico que tá todo mundo entendendo a atividade. E você, faz o que dentro desse grupo? Eu sou a monitora de recurso e eu coleto os materiais. Quando o grupo está com dúvida, eu que vou falar com o professor, eu cuido dos materiais também. E a gente tem aqui Sou o repórter. Eu anoto, a gente tem esse cartaz que depois do trabalho a gente apresenta e eu sou encarregado de anotar nele e depois eu vou lá na frente explicar. O grupo discute, anota, desenha e fotografa. Vários recursos para encontrar o maior número de possibilidades de resposta para uma mesma pergunta. Eu botei 6 porque são 6 jeitos de fazer diferentes. Daí eu multipliquei para ver, porque tem que fazer a maneira matemática. Essa turma tem entre 9 e 10 anos de idade. Estão no 5º ano do ensino fundamental. Na segunda parte do desafio, o cubo azul amplia o número de combinações. Maitê é a professora de matemática. O nosso foco não é na resposta, o nosso foco é no processo. Então, entender como eles pensaram e eles terão que apresentar isso para os outros grupos, que é a nossa socialização. A partir do momento que eles apresentam, a gente consegue ver formas diferentes de resolver. E é aí que é o mais precioso do grupo, né? Todas as turmas utilizam a equidade como método de aprendizagem. Nesta outra sala, o desafio é a fração. São alunos do 4º ano entre 8 e 9 anos de idade. Bom, eles estão usando aqui para descobrir a fração quadradinhos como este. Henrico, e aí, o que vocês estão fazendo nessa aula? A gente está tentando descobrir o que é fração. E a gente vai ter, e para a gente poder descobrir isso, a gente vai ter um quadrado e a gente pode dobrar ele para formar novamente um quadrado. Por exemplo, a gente descobriu aqui que um triângulo mais um triângulo é um quadrado. Isso foi um das que a gente descobriu. Outro que a gente descobriu foi que 4 triângulos pequenos formam um quadrado. 2 triângulos até um pouco maiores formam um quadrado também. A gente conseguiu fazer 4 quadrados, que formam 4 quadrados pequenos, que formam um quadrado grande, assim. Segundo a coordenadora pedagógica de educação infantil, as crianças evoluíram muito com a nova maneira de aprender.
Quando eles estão em grupo, um tem que explicar para o outro, um tem que convencer o outro do que está pensando, o outro está pensando diferente, então explica o que você pensou, e nessa discussão eles começam a elaborar melhor o que eles estão pensando a respeito do conceito que for. Então, mesmo crianças que começam com um conceito que não está bem elaborado ainda, a gente vê que nessa forma de trabalho muda. Essa coisa de tirar sarro de quem não aprendeu some, porque a norma estabelece que tem hora que um não entende, o outro explica, e ficam mais tranquilos, né? O ambiente da sala de aula fica mais seguro para eu tirar dúvida, para eu falar que eu não entendi e pedir ajuda. Fica mais fácil para aprender? Fica bem mais fácil. Porque a gente também, como eu não sabia fazer muita dobradura, eu acabei aprendendo mais e também não sabia que dava para fazer 4 partes dobrando. E você gostava de matemática antes dessas aulas? Sim, muito. E agora você gosta mais ou menos? Eu gosto bem mais agora. Confira agora os programas que vão ao ar hoje aqui pela TV Assembleia SP. Às 20h tem Por Dentro da Política inédito. O jornalista Jorge Machado recebe o deputado Júnior Aprilante do PSDB. O deputado fez um balanço do mandato neste primeiro semestre do ano. E às 9h, o deputado Júnior Aprilante recebe o secretário de Planejamento Urbano de Jundiaí para falar sobre desenvolvimento regional no Assembleia Convida. Não perca. Bom, deputado, só uma correção. Júnior Aprilante é do PSB e não do PSD, como comentou a repórter. Vamos saber agora como fica o tempo em mais cidades do litoral e também no interior de São Paulo nesta quinta-feira. Na região de Sorocaba, a nebulosidade aumenta no fim da tarde de hoje, mas a possibilidade de chuva é pequena, a máxima fica nos 26 graus. No Vale do Ribeira, só aparece entre muitas nuvens na parte da tarde. Pode chover fraco em áreas isoladas. A máxima em registro não passa dos 22 graus. Em Santos e nas cidades do litoral sul do estado, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas no fim da tarde. A máxima fica em 23 graus. No Vale do Paraíba, também pode chover no começo da noite. A máxima em São José dos Campos chega aos 26 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá.